tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no meu canal. Você que ainda não me conhece, tá? Prazer, sou Dayana. E hoje nós vamos fazer algo totalmente diferente. Hoje eu quero fazer umas marmitinhas fit pra semana. Eu creio que assim que eu vou fazer pra dar para uns 5, 6 dias, tá bom? Porque aí eu vou fazer geral também. Pro meu esposo, para as crianças. Então eu quero fazer uma marmita fit e ó, custo-benefício super baratinho, tá? Então vem comigo acompanhar aqui que eu vou fazer hoje. Aqui eu tenho 1 quilo de carne moída. Esse daqui foi colchão, foi ponta de alcatra e tá tão bonito, eu achei ela muito bonita, olha aqui. Pouquíssima gordura, ela tá bem sequinha, olha que linda que ela tá. Então, isso aqui é ponta de alcatra, tem 1 quilo. Eu já piquei, aqui eu fatiei, eu ralei na verdade, né? Abobrinha, bem fininha, ó, bem raladinha, tá? Aqui eu tenho 2 peitos de frango, eu já deixei eles tudo picadinho, já temperei eles. Eu temperei com um pouquinho de sal, pimenta do reino, páprica e colorau e coloquei alho também já. Aqui, ó, eu já deixei lavadinho e tudo picadinho, tudo higienizado, couve, que eu também vou refogar. Eu não sou muito boa pra cortar não, gente, pra fatiar, mas deu certo. Então, a couve, que eu vou fazer também hoje. Eu vou fazer também cabuchá, vou refogar cabuchá. Aqui eu tenho arroz e feijão também pra fazer. Eu não costumo comer arroz e feijão, mas o pessoal aqui em casa consome, então eu vou fazer para colocar na marmitinha deles. E eu tenho também frango desfiado já pronto, que eu vou mostrar para vocês. Olha, eu já fiz frango desfiado, tá? Aí na hora que eu fui cozinhar, eu coloquei um pouquinho de páprica e um pouquinho de colorau. Aí eu coloquei um pouquinho de sal e coloquei ele pra cozinhar, depois eu desfiei, porque eu vou usar o frango. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Eu fiz hoje, a primeira vez que eu faço isso. Primeira vez que eu fiz, gente, panqueca fit. É maravilhosa, eu nunca tinha feito. Hoje foi a minha primeira vez, ó. Panqueca fit, ficou maravilhosa. Se vocês quiserem, eu deixo pra vocês a receita também. Eu faço um vídeo também gravando pra vocês. Então eu vou usar a carne moída e o frango pra poder rechear essas panquecas. E eu tenho também já beterraba cozida e um pouquinho de quiabo que sobrou da janta de ontem. Aí eu vou usar também pra poder montar todas as marmitas, tá? Então vamos lá? Então, pessoal, eu vou começar pelo frango, porque ele demora um pouquinho mais pra ficar pronto, ó. Aí ele tá assim. Aqui tem 2 peitos de frango, tá? Todo temperadinho já. Já absorveu bem o tempero. Aí eu vou colocar aqui na panela. Eu coloquei, ó, um pouquinho de óleo e aqui eu coloquei cebola. Aí na hora que a cebola começar a dourar, eu coloco o alho, tá bom? E, gente, eu uso o óleo normal, tá? Não vou fazer propaganda, mas é o óleo de soja normal, eu utilizo. Aí você aguarda a cebola, porque a cebola ela demora um pouquinho mais pra começar a ficar moreninha e o alho já é mais rápido. Então eu coloco sempre a cebola e depois, na hora que ela estiver começando a ficar moreninha, eu já coloco o alho também, tá bom? Aí enquanto a cebola vai ficando douradinha, eu já vou colocar também um pouquinho de alho aqui na outra panela pra já refogar também a carne moída. Tá vendo como é que ela vai murchando? Mas aí eu deixo mais um pouco ainda, antes de colocar. Gente, olha aqui uma dica pra vocês. Eu fiz isso no começo do mês. Eu já peguei um tanto de alho, descasquei e triturei. Isso daqui é vida. Isso daqui
ele adianta, assim, ó, um tempão da gente na cozinha. Já tá aqui, ó, moidinho, tudo bonitinho. Porque, sinceramente, o que me atrasa na cozinha é ter que ficar picando alho, picando as coisas. E você já ter pronto é ótimo, excelente, ó, fica a dica, tá? Se quiser que depois eu gravo pra vocês fazendo como que eu faço também, eu gravo. Deixa eu mexer aqui um pouquinho mais, ó, a cebola. Já vou colocar o alho ali também. Aí eu coloco um pouquinho de alho, eu não coloco muito. E já vou colocar o alho pra fazer a carne moída. Geralmente eu não coloco cebola pra fazer a carne moída. Geralmente eu coloco mais o alho mesmo, tá? E cebola, assim, eu uso mais, às vezes, só pra carnes, alguma coisa assim. É arroz e feijão, eu só uso o alho mesmo e o sal. Aí eu vou mostrando pra vocês. Assim eu já coloco o frango. Ó. Aí, enquanto ele vai refogando, eu vou fazendo já a carne moída, ó. Uso óleo normal, coloco um pouquinho de óleo. Eu não coloco muito óleo, pra gente também não abusar no óleo, né, gente? Antes, eu usava muito temperos industrializados na minha comida. Eu gostava demais. E não vou dizer que seja ruim, porque é gostoso. Mas ele não é saudável, tá? Ele contém muito sódio. E ele faz a gente reter muito líquido. Então, assim, como a gente começou agora no processo de emagrecimento e estamos fazendo coisas saudáveis, então eu optei em não usar mais temperos industrializados. Hoje eu só estou usando mesmo temperos naturais, tá bom? Vamos mexer aqui. Deixa ele refogar bem. Enquanto isso, o nosso alho também, para nossa carne moída, vai ficando douradinha. Assim, gente, a quantidade de óleo, alho, temperos, vai a gosto, tá? Cada um coloca conforme assim achar necessário que deve colocar. Mas lembrando que não exceda muito, porque senão também, além de perder o sabor do alimento, você também vai reter líquido, não é bom para a saúde, então tem tudo isso também. Tudo tem que ter um equilíbrio. Se você souber equilibrar a forma de você se alimentar, gente, diminui muito. Hoje de manhã, na hora que eu levantei, eu fui me pesar. Vocês acreditam que de ontem para hoje foi 1 quilo? 1 quilo assim, ó, batido certinho. Tudo mudando a minha alimentação, a forma de eu me alimentar. Sem medicamento, sem nada assim mirabolante, sem dietas malucas, nada. Somente com comidas, nossa, naturais de verdade, comidas saudáveis e ó, de baixo custo, viu? Ó, a carne moída, eu gosto de deixar ela refogar bem também, tá? Eu vou mexendo, daqui a pouco ela vai começar a soltar a aguinha dela própria mesmo. Eu não coloco tempero nela agora, eu deixo ela refogar bem, aí eu venho, tiro todas essas
pelotinha que forma, eu desfaço todas as pelotinhas, aí eu venho com o tempero, tá? Então, ó, ela vai começar a soltar a aguinha dela, vamos deixar ela aqui. E aí a gente vai mexendo e soltando as bolinhas dela. Nosso frango já tá quase bom de refogado. Daqui a pouco eu coloco um pouquinho de água nele, pra poder acabar de chegar. Pode ser. Ó, ela tá formando a aguinha dela já, dela própria, é lá no fundo, ó. Como que vai soltando a água, ó. Então, aí a gente vamos mexendo até ela pegar e ficar bem já cozidinha, tá? Ó, na hora que o frango fica assim, ó, já todo refogadinho, olha que cor linda, gente, que ele tá. Que perfeição. E isso daqui só com temperos naturais, viu? Quando ele já refoga dessa forma, eu sempre coloco água pra ele poder cozinhar, tá bom? É água normal, natural, tá? Não é quente. Aí eu coloco um pouquinho, por mais que ele solta a sua aguinha natural, eu coloco ainda um pouquinho de água, tá? Aí agora eu vou deixar ele refogar. E depois dar aquela leve fritadinha no final, porque eu gosto dele mais moreninho, bem fritadinho. Essa corzinha linda que tá. Eu vou passar ele agora pra boca do fogão de trás, pra ele poder ir usando aqui na frente. Olha a nossa carne moída, gente. Olha como é que solta a água. Tá vendo? Você não precisa nem colocar água ali. E eu vou começar a refogar também uma verdura, legumes ali também. Já. Eu tenho mania de tampar, viu, gente? Eu tampo panela. Eu tenho mania de tampar panela. Aqui na carne moída, ó. Ó como é que ela vai empelotando. Então, você vem sempre mexendo e tirando aquelas pelotinhas dela, tá? Antes de colocar o tempero. Se você colocar o sal da forma que ela tá assim, ela vai ficar dessa forma. Você não consegue depois desmanchar essas pelotinhas. Por isso que às vezes você vai em algum lugar, você come às vezes uma esfirra, alguma coisa que é de carne moída, a gente cata a carne moída assim, ó, né? Tudo empelotada, porque a pessoa já joga a carne moída e já quer temperar. Eu não, eu gosto, eu vou amassando ela, eu vou desfazendo tudo essas pelotinhas dela. Vou deixando ela refogar bem. Aqui, ó, eu já coloquei um pouquinho de alho, um pouquinho de óleo, que eu vou refogar um feijão agora. Deixa eu mostrar pra vocês o meu feijão. Eu cozinho 1 quilo de feijão por vez. Aí, o que eu faço? Eu divido ele em pote e coloco no congelador. Aí, toda vez que a gente for fazer comida, a gente utiliza assim, ó. Eu tiro ele um pouquinho antes do congelador, pra dar uma descongeladinha, e vou usando aqui. Um pouquinho de água. Aí eu entro com um feijãozinho, ó. Aí pode ver que ele já tá todo descongelado, tá vendo? É mais agora pra mim colocar o tempero, e eu não cozinho ele já temperado, eu não congelo ele temperado, tá? Eu tempero agora, na hora. Aí eu coloco. E agora eu vou colocar o sal. E vou deixar ele engrossar essa aguinha, pegar o sabor dos temperos, até ficar pronto. Aí eu vou mostrando pra vocês. Então, ó, ela já saiu todas aquelas pelotinhas lá. Ó como é que fica soltinha, que diferença. Tá vendo? Nesse momento aqui, nesse ponto, eu já entro com os temperos, tá? Eu vou usar pimenta calabresa, que é uma coisa que eu gosto muito de usar. Aí, gente, vocês vão assim, pelo tanto que vocês vão fazer e conforme você gosta. Pimenta, agora eu vou usar pimenta do reino. Um pouquinho de pimenta do reino. Eu vou colocar também um pouquinho de colorau.
só pra dar uma corzinha. E vou colocar aquele chimichurri. Geralmente eu gosto de colocar também salsinha e cebolinha. Só que aqui em casa é só eu e meu marido que come. E aí se eu coloco aqui, os meus filhos não comem. O sal, gente, já esqueci de colocar sal. E vai o sal aqui também. Então aí tem muita coisa que eu vou fazer e eu não coloco a salsinha e cebolinha porque senão eles não vão comer, né? Então agora se é alguma coisa que eles não comem, aí eu já coloco pra mim e pro meu esposo poder comer, porque a gente gosta e é maravilhoso, dá um tempero diferente na comida. Mas como temos nossos bebezinhos aqui também, então a gente não coloca. Aí agora eu deixo ela acabar de apurar e já tá pronto pra gente colocar na nossa linda panqueca fit. Depois eu mostro pra vocês a montagem da panqueca. Aqui eu tô refogando, ó, um pouquinho de alho, uns pedacinhos de cebola, porque eu vou refogar agora a kabuchá, tá? Eu gosto da kabuchá com cebola também. E aqui, gente, ó, eu já deixo picadinha, lavadinha e eu coloco em saquinhos, porque isso facilita muito o nosso dia a dia, viu? Depois é só você vir, ó, e refogar. Então isso ajuda muito, muito, muito mesmo. Aquela correria do dia a dia, de trabalho, filho, escola, férias, tudo aquelas coisas. Então isso ajuda muito. Acho que eu peguei uma panela pequena, gente, então um pouquinho maior. Mas vamos nessa mesmo. Vou colocar um pouquinho de água no fundo para não queimar meu alho. Na kabuchá, eu já coloco um pouquinho de sal, tá? Eu não gosto de coisa muito salgada. Então eu coloco sal. Eu coloco também pimenta do reino. E aqui eu posso colocar salsinha e cebolinha porque os meninos não consomem. E ó, uma dica também. Eu compro a salsinha e cebolinha, já lavo elas, higienizo elas, pico tudo picadinho e congelo, viu, gente? Isso dura meses no congelador. Então aqui eu já posso colocar. Às vezes eu coloco no final. Mas hoje eu vou colocar aqui na hora que eu estou fazendo. Geralmente na hora que ela tá quase pronta, eu venho e coloco ela no final. Mas hoje eu vou colocar ela antes pra vocês verem, tá? Aí agora que eu coloco um pouquinho de água e deixo ela também amolecer. Eu não gosto dela muito mole, porque senão ela vira tipo um caldo. Eu gosto dela mais al dente, tá? Eu acho que fica mais gostosa pra você mastigar assim, fica gostoso. Mas vai de gosto, né? Cada pessoa tem um gosto. Dá pra você fazer um purê também de kabuchá, gente, que fica maravilhoso. Pra você comer com caldinho de feijão. Nossa, isso é vida, viu? É maravilhoso mesmo. Podem fazer aí, porque fica maravilhoso. Agora eu vou colocar um pouquinho de água pra ela poder pegar água, pra ela amolecer, tá? Geralmente eu coloco assim, ela quase que cobrindo ela. Está ótimo. Agora eu vou dar uma olhadinha no nosso frango pra ver como que ele está. Olha que coisa mais linda nosso frango, gente. Olha isso. Olha, que perfeição. Só deixar secar essa aguinha agora. Gente, se vocês colocassem agora uma salsinha e cebolinha por cima disso,
Ai, ficava maravilhoso. Meu Deus. Nossa carne moída, quase pronta também. Agora eu tenho que aguardar um pouco, ficar pronto, porque meu fogão é de 4 bocas e eu preciso terminar de fazer o restante ainda, mas já já nós terminamos. Gente, eu coloquei um pouquinho de óleo e um pouquinho de alho. Olha como é que ele tá douradinho. Agora eu vou fazer o arroz, tá? Eu já lavei, eu tenho o costume de lavar o arroz. Eu nunca fiz sem lavar o arroz, não sei porquê, né? Mas é o que eu aprendi com a minha mãe, então eu trago isso pra mim também. Aí eu gosto de refogar ele bem também. Aqui eu tô fazendo 3,5 medidas de arroz, tá? Porque são para 3 pessoas que vão comer o arroz. Somente eu que não consumo arroz e nem o feijão. E aqui no arroz também eu só coloco sal, não coloco mais nada, tá? Antigamente era temperinho, né? Hoje não. Hoje é só o salzinho mesmo, que já é o suficiente também, né? Eu deixo ele refogar um pouquinho também pra poder vir com a água. Gente, eu não faço nada com medida, muito difícil. É só se for uma receita mesmo, assim, de alguma coisa diferente pra mim fazer com medida. Aqui é tudo no olho, tá? Pra mim colocar água, é tudo no olho. Eu não consigo, assim, ficar... Ai, você tem que colocar 2 copinhos de água. Ah, não. Então vamos colocar água. Aí como que eu vejo que tá bom? Gente, eu vou pelo olho e eu vou fazendo assim com a colher também, ó. Eu faço assim, ó. Pra mim não tá bom ainda de água. Aí, pra mim tá excelente agora. E olha, a nossa carninha moída já ficou pronta. Olha que coisa mais linda, sequinha também. Maravilhosa, né? Agora eu vou terminar de... Eu vou refogar a abobrinha e vou também refogar a couve manteiga, tá, gente? Ó, agora eu coloquei um pouquinho de óleo e coloquei alho, que agora eu vou refogar a nossa abobrinha, tá, ó. Já toda raladinha. Coloco toda ela. E ela eu só refogo com pimenta do reino e sal, tá? Eu não coloco mais nenhum tipo de tempero nela. E eu também não coloco água, tá? Ela própria vai soltar uma aguinha, e é essa aguinha mesmo que já dá aquela refogadinha nela. Então aí eu venho com pimenta do reino, coloco um pouquinho de pimenta do reino, a gosto, viu, gente? E eu pego um pouquinho de sal, pra dar aquela refogadinha nela. Aí agora é só aguardar. Aí você vai mexendo de vez em quando e é rápido também, tá? Pra ela refogar. Só aguardar. Aí eu vou mostrando pra vocês, ó. O nosso cabuchá, eu gosto assim, gente, ó. Ele inteirinho, tá vendo? Coisa maravilhosa. Olha que lindo que ele tá. Pessoal, agora, enquanto eu deixo a comida dar uma esfriadinha, eu já vou enrolar nossa panqueca. Eu ia colocar na panqueca, eu ia fazer de carne moída e eu ia fazer de frango, mas eu optei por fazer só de carne moída, tá? Então eu vou enrolar umas com vocês aqui, que vocês vão olhando. Enquanto eu tô deixando esfriar, eu já lavei a louça,
Já dei uma lavadinha na louça, falta agora só as panelas. Então aí eu vou rechear com vocês. E olha como que ela fica perfeita, gente. Olha a finura dela, olha que linda. Fica muito linda, muito bonita mesmo, tá? E essa daqui é a panqueca fit, tá? Que eu aprendi hoje a fazer. Então aí nós colocamos a carne moída. Quente ainda, sem fumaça. Aí é opcional, tá? Vocês podem fazer com carne moída, vocês podem fazer com frango, vocês podem fazer com carne moída e brócolis, carne moída e queijo. Tem várias opções, tá? Aí vai muito de gosto também. Olha que linda. E esse lado aqui da panqueca, gente, é o lado que você faz quando você coloca ela na frigideira. Então, esse é o lado de baixo, viu? Eu sempre enrolo ela dessa forma. Aqui, ó, se vocês quisessem colocar um pouquinho de queijo, tá? Pedacinho de queijo mussarela, tudo, alguma coisa, vocês podem também optar em colocar. Mas eu quero fazer ela mais saudável possível, então eu vou fazer somente com a carne moída. Se depois, assim, eu optar, às vezes eu posso fazer um pouquinho de molho, se sobrar carne moída, com um pouquinho de molho de tomate pra jogar por cima delas. Mas é opcional, tá bom? Agora eu vou acabar de recheá-las. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, então nosso almocinho ficou assim, ó. Franguinho, tá? Refogado. Feijãozinho. Nosso arroz. A couve manteiga, olha que linda. Abobrinha. Nossa carninha moída, que eu já usei também pra rechear a nossa panqueca fit. E a kabuchá, tá? Eu não tenho muito desses potes. Esses potes de vidro com tampa hermético, eu não tenho muito, eu tenho poucas. Então, assim, essas que eu tenho, eu vou colocar pra fazer as marmitinhas. E eu comprei dessas daqui, ó, esses tapuarzinhos, que é um tamanho ideal pra poder fazer as marmitinhas. Então, eu vou usar essas daqui, ó, depois eu mostro pra vocês. Aí, elas vêm com tampa colorida, só que é plástico, tá, gente? E eu não vou congelar as minhas marmitas, tá? Elas vão pra geladeira, não vai ser congelada. Então, vamos lá agora montar algumas marmitinhas pra vocês verem.
Então ficou assim, pessoal, ó. Que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda e saudável. Olha. Olha o jeito que eu finalizei a nossa panqueca fit, ó. Eu coloquei um pouquinho de molho de tomate por cima e eu tinha um pedacinho de mussarela e dei uma raladinha por cima. Só que nós não vamos aquecer ela, tá? Porque a gente vai comendo durante a semana. Então aí na hora que for pra comer, a gente aquece ela no micro-ondas. Mas olha o jeito que ficou, ó. Essas daqui que tem arroz é para as crianças e pro meu esposo, tá? Eu vou mostrar como que ficou a minha. A minha ficou assim, ó. Franguinho, carne moída, tem abobrinha, a couve manteiga e uns pedacinhos de kabuchá, ó. Essas daqui sem arroz, ó, elas não contêm arroz, tá vendo, ó? Zero arroz e feijão. Então, as minhas ficou assim, ó. As minhas ficou assim. E a das crianças tem arroz e feijão e do meu esposo também. O que vocês acharam? Ó. Aí, pessoal, hoje para finalizar, eu resolvi fazer uma gelatina. Eu uso essa daqui, ó. Ela é normal, tá? Não é light, não é diet, não é nada disso, não. Ela é normal. Aí eu vou fazer 2 gelatinas. Aí que eu coloquei alguns potinhos. Esses potinhos é maravilhoso, gente. Sabe por quê, ó? Minha mãe me deu de presente. E eles vêm com essa tampinha. Você coloca uma sobremesa, aí você, lógico, tem que esperar esfriar. E aí você tampa. Gente, isso aqui é maravilhoso, olha. Uma porção incrível para cada pessoa. Depois, ó, você destampa e consome. Assim, pelo menos, a sobremesa que você colocar aqui não dá cheiro, né? Cheiro da geladeira, alguma coisa assim, ó. Então, eu achei lindo. Isso aqui que a minha mãe me deu. Então, eu já vou estrear hoje. E aqui eu coloquei a água pra ferver, ó. Que já está fervendo, ainda falta o fogão pra me limpar. Pra terminar aqui das marmitas. A água que eu vou misturar, natural. E é isso. Depois eu mostro pra vocês como que ficou minha gelatina. Mas, pessoal, eu quero de coração agradecer por todos vocês que chegaram até aqui no final. Se vocês gostou do vídeo, compartilha, deixa seu joinha ali, comenta, tá? Comenta o que vocês achou. E outra, eram 12 marmitas, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que ficou armazenada na geladeira.